No campo da embriologia, um grupo de estudantes coletou toda a informação que encontraram no Alcorão e no Hadith que fala sobre embriologia, e guiados pelos seguintes versos, como no capítulo 16, Não, verso 43, e também no capítulo 21, Anbiya, verso 7. Ambos dizem: se você não entende, pergunte àqueles que possuem conhecimento. Esses estudantes árabes traduziram os versos para inglês e apresentaram ao professor Dr. Keith Moore, professor de embriologia e coordenador do departamento de anatomia da Universidade de Toronto, no Canadá. Naquela época, uma das maiores autoridades no campo da embriologia. Ele foi perguntado se poderia dar sua opinião sobre o material que eles tinham coletado. Depois de examinar cuidadosamente, o Dr. Keith Moore disse que a maior parte das informações do Alcorão e do Hadith que ele recebeu está em perfeita sintonia com as descobertas da embriologia moderna. No entanto, ele adicionou que existia alguns versos que ele não poderia comentar, se eram falsos ou verdadeiros, porque ele mesmo não tinha conhecimento sobre algumas informações, e não existia nenhuma referência na embriologia sobre alguns versos como esse, no Alcorão, capítulo 96, Alaka, versos 1 e 2. Recite em nome do seu Senhor, que criou o homem do sangue coagulado. A palavra aqui é Alaka, que também significa sangue coagulado. Também significa algo que se agarra, algo que se parece com uma sanguessuga. O Dr. Keith Moore não tinha conhecimento se um embrião no estágio inicial se parecia com uma sanguessuga ou não. Para verificar essa informação, ele utilizou um poderoso microscópio e comparou aquilo que ele observou com a foto de uma sanguessuga. E ficou impressionado com a semelhança entre os dois. Da mesma maneira, ele adquiriu mais informações sobre a embriologia, que eram desconhecidas para ele até então, provenientes do Alcorão. O Dr. Keith Moore respondeu aproximadamente 80 perguntas sobre embriologia que vieram do Alcorão e do Hadith, e disse que se essas questões fossem feitas a ele 30 anos atrás, ele não seria capaz de responder a metade, porque a embriologia é um campo de estudos recente da medicina, e toda a informação adicional que ele recebeu foi incrementada à nova edição do seu livro, The Developing Human, Ser Humano em Desenvolvimento, que é um dos livros mais utilizados pelos estudantes no primeiro ano de medicina. Eu também utilizei esse livro no meu primeiro ano de medicina na Universidade de Mumbai. Se você desejava passar com boas notas na matéria de embriologia, você tinha que usar esse livro. O Dr. Keith Moore incorporou as informações que ele recebeu do Alcorão e do Hadith na terceira edição de seu livro. Seu livro ainda chegou a ganhar o prêmio de melhor livro de medicina escrito por um único autor. E depois, seu livro foi traduzido em diversas línguas. O Dr. Keith Moore também chegou a dizer que essas informações que estão no Alcorão não podem ter vindo de um ser humano. O autor do Alcorão tem que ser o Deus Todo-Poderoso, e que não tinha nenhuma objeção em concordar que o profeta Muhammad foi um mensageiro de Deus. Imagine, o Dr. Keith Moore, um cristão, dizer isso é algo raro. O Alcorão diz no capítulo 86, Tariq, versos 5 até 7. Agora deixe que o homem pense que ele foi criado. Ele foi criado da emissão de uma gota, emergindo de um espaço entre a espinha dorsal e as costelas. Hoje, depois que a ciência evoluiu, descobrimos que os órgãos genitais do ser humano, quando o mesmo é um embrião no ventre da mãe, são desenvolvidos entre um espaço próximo ao rim, entre a espinha dorsal e a 11ª e 12ª costela. Só depois eles descem
Para as mulheres, até o pelvis. Nos homens, continua descendo até depois do nascimento. Mesmo na idade adulta, esses órgãos recebem seu sistema nervoso e o abastecimento sanguíneo da aorta abdominal, que fica na área da espinha dorsal, e 11ª e 12ª costela. O retorno venoso e o dreno linfático também vão para o mesmo lugar. O Alcorão cita pelo menos 11 locais que o ser humano foi criado de um nufta, palavra árabe que significa uma quantidade minuciosa ou gotas de um líquido. Isso é mencionado em muitos versos, entre eles capítulo 22, Hajj, verso 5, e capítulo 23, Mu'minun, verso 13. Hoje a ciência comprovou que entre os milhões de espermatozoides, apenas um é necessário para fertilizar o óvulo. O Alcorão também menciona, no capítulo 32, Sajda, verso 8, e fez da sua descendência da melhor parte da natureza do fluido que foi deixado de lado. A palavra árabe usada aqui é sulala, que significa melhor parte de um todo. Sabendo agora que apenas um espermatozoide penetra o óvulo entre milhões produzidos pelo homem, no Alcorão ele é referenciado como melhor de um todo. A ciência também nos mostrou que entre muitos ovos produzidos pela mulher, apenas um é fertilizado.